Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. Nós vamos conversar agora com uma especialista em educação, professora Marisa Tinsari, ela que tem mestrado em educação na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou como secretária de educação aqui em Cachoeira, FAMURS, também trabalhou para a Unesco, enfim, uma carreira muito cheia, rica aí no que diz respeito à educação. Professora, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês. Maravilha. Olha, eu quero começar lhe perguntando, professora, sobre o nosso Plano Municipal de Educação, que foi publicado na última semana, né? E que segue mais ou menos as diretrizes, as metas do Plano Nacional de Educação. Infelizmente, nós tivemos uma polêmica grande aqui na cidade em relação a um ponto específico que terminou sendo vetado, né? E as metas, as diretrizes trazidas pelo plano, por fim, terminaram sendo ofuscadas por essa grande discussão. Mas, no seu ponto de vista, quais os maiores avanços que traz aí o nosso plano municipal, que segue aí mais ou menos a linha do nacional? Quando se fez a discussão do Plano Nacional, aprovado no ano passado, em junho, nós desejávamos melhorar a educação em todos os sentidos. Né? Inclusive, não só a pública, a educação privada, enfim. Como um todo. Como um todo. E eu penso que a proposta tem muitos avanços. Nós não sabemos agora se vamos ter, né, os recursos humanos, materiais, financeiros, físicos, de infraestrutura, de tecnologia, para poder atingir tudo aquilo que está previsto. Mas como também temos um horizonte de 10 anos, o que é, interessante para a educação, porque a educação não é algo que se faz a curto prazo. Então, ter 10 anos, vários governos que vão trabalhar com esse plano, nos dá um alento no sentido de atingir as metas. Eu vou citar a questão da prioridade à alfabetização, que nós queremos que todos os alunos, ao chegar aos 8 anos de idade, estejam realmente alfabetizados e que seja um processo inovador, um processo de formação continuada dos alfabetizadores, que se possa tratar muito bem essa questão. Outro fato interessante que eu gostaria de citar e que talvez não seja assim de consenso, mas eu acredito nisso aí, é que o Brasil vai ter uma parte básica de curricular. Ele vai definir um currículo básico para todos os alunos do ensino fundamental e do médio através de uma discussão aberta e ampla. Isso já está acontecendo e o prazo que o plano está dando são 2 anos a partir da sua aprovação. O processo tem início no Ministério da Educação, que recolheu todas as bases curriculares de estados e municípios por amostragem, porque você sabe que são muitos municípios. Então, há uma diferença no aspecto curricular, por exemplo, pegando estados... O que ele pretende? Exatamente. Nós, num primeiro momento, tivemos uma liberdade muito grande. Nós tivemos apenas os parâmetros curriculares como, digamos assim, algo que nos orientasse, mas que não era obrigatório. Mas a Constituição já previa que deveria haver uma base curricular que era, então, de disciplinas, de conteúdo, mas não era de conteúdos. Agora se pretende colocar direitos e objetivos de ensino fundamental e de ensino médio para todos os alunos a cada ano. Definir, não são mínimos, não serão mínimos. Será aquilo que o Brasil considerar que é indispensável para a aprendizagem de cada aluno nesses níveis de ensino. E são as 2 etapas da educação básica mencionadas por mim. E isso aí eu acho importante, tendo em vista as transferências dos alunos, um país continente como o nosso, para que nenhum fique em defasagem, e também o fato de que ficou como um direito do aluno. Então, ele na escola realmente ele terá direito. Ele precisa aprender. Ele precisa aprender, porque isso é uma situação que o Brasil vive. Num determinado período, se trabalhou a questão do acesso. Vamos colocar todas as crianças na escola, todos têm direito à educação, e a nossa
atual Constituição de 1988, ela dá garantias. Porque as outras previam esse direito, mas nem sempre trouxeram todas as garantias. Agora nós temos as garantias. Então, o que se entende hoje por direito à educação? É direito de aprender. Claro. É direito de aprender. Ou seja, aí para isso não basta somente estar na escola. Exato. Exato. E que as famílias nem sempre assim interpretam. Há muitas famílias que entendem que, tendo vaga na escola, o problema está resolvido. E nós sabemos que não é. Então, nós temos que garantir a aprendizagem. Agora, professora, ouvindo tudo isso, né, e a necessidade que a gente tem de adaptar, de melhorar a nossa educação, especialmente os conteúdos. A gente tem quase um consenso no país de que os recursos para a educação ainda são poucos, são escassos, apesar de estarem garantidos, né, para a educação. Agora, para executar tudo isso, quando a gente olha para estruturas de algumas escolas e tudo mais, precisaríamos de muito mais recursos do que estamos investindo hoje. Muito mais recursos, principalmente os mantenedores, né, os estados e os municípios. Por isso que a União vem entrando, apoiando com alguns programas, como o Pró-Infância, para a construção de escolas com boa infraestrutura na educação infantil, porque, de fato, a Constituição prevê isso, que o município, por exemplo, que é o maior mantenedor da educação infantil, que é do bebê até ele completar 6 anos, até 5 anos, portanto, completo, que eles têm o apoio do Estado e da União. E principalmente a União, que é a que fica com a maior parte do bolo tributário, não é? Ela terá que participar obrigatoriamente. Uma grande conquista nessa área financeira, você fala muito bem, foi a questão dos 10% do PIB brasileiro. Só que isso agora gerou uma certa preocupação devido a esse momento que estamos enfrentando, essa crise, essas inquietações, né, que a própria área financeira vem nos trazendo. Então, isso aí, porque houve a conquista de fato, que até completarmos este plano, que o da União está previsto até 2024, que nós possamos alcançar 10% do PIB, que seria para a educação, garantido para a educação. Aí nós podemos, de fato, remunerar melhor o professor, que é outra questão, a valorização do profissional da educação, que hoje a nossa profissão não é mais atraente. Agora, também voltando um pouquinho ao papel do professor e especialmente do gestor dentro da escola. Nós estamos falando de retração econômica, talvez os recursos fiquem escassos até por um bom tempo ainda. A educação não é algo que se transforme, né, como a senhora colocou no começo, do dia para a noite. Normalmente é um processo um pouquinho mais longo. O papel do gestor dentro desse novo contexto? A maioria das pesquisas sobre, por exemplo, quais seriam os principais fatores que influenciam a qualidade da educação que vai ser oferecida, a garantia da aprendizagem com qualidade. E muitas pesquisas, a maioria delas, apresenta a questão da gestão. E uma coisa que aparece muito nas pesquisas é que, às vezes, com um prédio nem tanto adequado, que não tenha todos os recursos técnicos e tecnológicos necessários, consegue fazer um trabalho muito bom, com bons resultados, que alcançam os índices do IDEB, os alunos se aprovam na avaliação da própria escola e também nas provas externas. E isso acontece aí em função da qualidade da gestão. Então, outra prioridade dos planos, tanto o nacional como o estadual e o municipal, é a formação de gestores, da equipe gestora, o diretor, a supervisão da escola, orientação, enfim, aqueles que participam do que nós hoje chamamos os gestores da escola, né? E isso aí é muito, e faz a diferença, porque nós temos visto escolas que até têm sido premiadas pelos seus resultados com os alunos, mesmo que não estejam ainda com todas as condições ideais para o trabalho educacional. Então, a gestão, de fato, é um aspecto a ser olhado, a escolha dos diretores, com a participação da comunidade, né? Deve considerar mesmo que qualidades deve ter essa pessoa e que preparo também, que formação ela deve possuir para ter as condições mínimas de fazer uma gestão qualitativa.
Claro. Me ocorreu agora, estava lembrando, não tem muito tempo, saíram aí os dados do Enem. Quando a gente olha a diferença do ensino privado para o ensino público, na média geral, há ainda uma discrepância bastante grande. Né? E eu ainda volto um pouquinho a essa relação da gestão. Sim. Será que o problema está só na gestão, é a estrutura, é um pouco também do perfil do aluno, porque quem sabe quem está na escola particular já tem uma estrutura financeira um pouquinho maior, tem mais acesso à cultura, a outros aspectos nesse sentido. Como é que a senhora vê essas diferenças? Todos esses aspectos, eles têm a sua influência, né? Por exemplo, nós sabemos que temos nas periferias da cidade, onde estão situadas as escolas públicas e principalmente até as municipais, nós acompanhamos de perto e vimos que há muitas famílias economicamente vulneráveis, famílias desestruturadas, né? Pais analfabetos. Então, a escola, essa escola periférica que enfrenta esses territórios de vulnerabilidade, ela tem que ter todo um trabalho especial até um entendimento de que aquele recurso que o mantenedor repassa à escola para ir construindo a sua autonomia administrativa, pedagógica e financeira, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, que aquele recurso deve ser maior para essas escolas. Então, há alguns estados, não sei se esse trabalho já existe em municípios, que chegaram a fazer estudos sobre a situação social das famílias, para, então, justificar um maior aporte de recursos, sabe? Ter critérios, porque, em geral, o critério para o repasse desse recurso é número de alunos, é matrícula, independente das condições. E outra questão também que você colocou muito bem é acesso a esses meios tecnológicos, a livros, a bibliotecas, que, então, para esses alunos, nós temos que motivá-los muito, trabalhar com isso, não é? Exato. E há também outro aspecto, o problema da violência. Eu, inclusive, como conselheira do Conselho Estadual, tive a oportunidade de participar de equipes que fizeram avaliações em escolas de periferia envolvida na droga, né? Com drogadição. Então, isso aí é um trabalho... Eu nunca tinha visto, por exemplo, banheiros de escolas pichados internamente dentro da escola. E isso eu vi nessas comunidades. Então, é uma outra realidade, o professor tem que ser muito preparado. E outra questão que nos desafia muito, que é o trabalho com as famílias. As famílias omissas, que não se envolvem, que não participam da escola, que a gente não consegue atrair e atender e dialogar, criam para a escola realmente um problema sério e é considerado isso um desafio. Mas é como eu disse, algumas escolas conseguem criar um clima tal de relações e dialogam muito com as famílias. Esses dias eu fiz uma palestra na periferia, aqui em Cachoeira, numa escola pública, e nós estávamos discutindo como seria importante, no ato da matrícula, já comprometer os pais. Exato. Eles precisam saber que não é deixar a criança na escola apenas, que os primeiros educadores são eles, e que a escola é complementar, e que ela tem alguns objetivos curriculares que ela precisa cumprir, e ela não os cumprirá sem o apoio. Outra experiência que eu me lembrei de citar agora, que melhora a qualidade, o acompanhamento do aluno. E que algumas organizações, uns centros de educação em São Paulo criaram, aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se alguém já está... Bem, aqueles que tiveram atendimento desses centros já estão desenvolvendo, que é o acompanhamento individual do aluno, por meio de cadastro, não é? Na escola, feito na internet, em que a escola vai lançando, né, os dados dos alunos e vai acompanhando o progresso. E conseguir detectar de imediato o aluno que não está tendo bons resultados, que evidencia o que ele não está aprendendo. Há alguns especialistas em avaliação, deles é o Cipriano, que menciona que uma prova
ela não é nada para cobrar do aluno, que hoje já há um entendimento que ela é um levantamento de dados. Por que nós fazemos provas com os alunos, avaliamos de todas as maneiras, é para ver o que ele não aprendeu. E a recuperação tem que ser imediata. Professora, mais uma vez, obrigado. Sucesso nas suas atividades. Muito obrigada. Obrigada. Darcy.